Senhor Deus, mais uma vez me chego a Ti para te pedir, Senhor, permissão para falar da Tua palavra. Queremos ser cheios do Espírito Santo, que tudo possa sair de acordo com a Tua vontade, para alcançar vidas necessitadas de esclarecimento. Que este trabalho, este vídeo possa estar chegando aos olhos e, por que não, atingindo corações necessitados, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando será estas coisas? Quando será? Os discípulos se puseram a perguntar: quando vai ser a sua volta? E o Filho de Deus se pôs a explicar: o Filho do Homem não sabe, e nem os anjos não podem falar. Somente meu Pai saberá. Mas Jesus deixou os sinais, vai ter filho contra os pais, e os pais contra os filhos vai estar. Vai ter rumores de guerras, e guerras em vários lugares. E o que Jesus recomendou para não ser pego de surpresa, precisa vigiar. Quando será? Quando será? Estas coisas, quando será? Os discípulos se puseram a perguntar: quando vai ser a sua volta? E o Filho de Deus se pôs a explicar: o Filho do Homem não sabe, e nem os anjos não podem falar. Somente o meu Pai saberá. Vai ter muitos anticristo e falsos profetas para enganar, e também falsos pastores para os homens explorar. E para a igreja
se santificar, e também perseverante, esperando dia chegar. Quando será, estas coisas, quando será? Os discípulos se puseram a perguntar, quando vai ser sua volta? E o Filho de Deus se pôs a explicar. O filho do homem não sabe, e nem os anjos não pode falar. Somente o meu Pai saberá. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo a carta de Judas. Vamos estar lendo apenas 3 versículos. Judas, versículo 1, que fala do prefácio e saudação. Sim. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos comandos queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdias e paz e caridade vos sejam multiplicadas. E o último versículo desta leitura é o verso 3, que diz assim: Amados, procurando eu servir-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, texto este bem claro. Vamos falar mais um pouquinho da salvação. E primeiro, Judas, que não é o Judas Iscariote. Esse aqui é um dos irmãos carnal de Jesus. Aqui relata como irmão de Tiago, mas nós sabemos que esses dois faziam parte das genealogias sanguíneas de Jesus Cristo. Interessante aqui quando ele se identifica, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então aqui ele dá a sua identidade. Nós sabemos que, pelos relatos, estudos, pesquisas feitas, os irmãos carnais de Jesus só foram acreditar que ele era o Messias depois da sua morte. Antes eles não acreditavam, serviam até de empecilho para que Cristo realizasse a obra redentora que veio fazer, mas no final eles puderam contemplar com seus próprios olhos carnais quem era aquele homem e por que ele fazia tantas coisas
e por que tão grande sabedoria que não era um homem comum. E o restante do versículo diz assim: aos chamados queridos em Deus Pai. Porque além daquela consideração carnal que Cristo tinha por eles, ele também sabia que era um projeto de Deus que ele nascesse naquela família como homem e para realizar algo de relevância tão grande, que era ali dar um encerramento na lei mosaica e implantar graça ao coração dos homens, tanto dos gentios quanto do seu povo da promessa, que era o povo judeu. Então, bem claro, aos chamados queridos em Deus Pai. Tiveram um grande privilégio de viver dentro da sua família aquela obra tão magnífica que aquele irmão que eles desprezavam tinha realizado. E conservados por Jesus Cristo. Então, aqui no final deste versículo, acaba de confirmar o nosso pensamento acerca de Cristo Jesus. E o verso 2? Aí ele despede desse prefácio, desta anunciação, dessa saudação para escrever esta carta. Ele reconhece algo muito precioso que é a misericórdia. Com tudo que eles tinham feito contra aquele homem, aparentemente um homem comum, mas ele sabe que a grande misericórdia imperou ali no seio daquela família através de Jesus Cristo. E paz e caridade vos sejam multiplicadas. Aí ele já vai mais além um pouco, porque a paz é só aquilo que o Senhor, nosso Deus, proporcionou através do teu Santo Espírito e do teu Filho amado. E esta paz, e também a caridade, que é um ato de amor, é um dos mais relevantes feitos do amor, é a caridade, porque ninguém tem compaixão de outra pessoa se ali o amor não estiver imperando em primeiro lugar. Então, a caridade vos seja multiplicada, que isso não fica só naquele gesto comum e simples. E isto também serve para nós, para começar a exercitar nas nossas vidas esta caridade, não querendo se justificar, mas querendo implantar e este amor seja multiplicado nas nossas vidas. E para que isso serve? Serve como um testemunho. Não quando a gente fazendo tocar trombetas, soltar fogos e sermos exaltados entre os homens, fazendo lá no silêncio do nosso coração, assim como o próprio Jesus ensinou, que era quando desce com a mão esquerda, que a direita não soubesse, ou desce com a mão direita e a esquerda não soubesse. Então, feita de uma maneira simples, sem querer se engrandecer e aparecer para os homens, para não ser exaltado entre os homens. Então, esse testemunho precisa ser aplicado nesta maneira. E o verso 3, ele começa o seguinte: amados, que chama atenção. Como eu posso saber, como eu posso falar que se alguém é um amado, sem que haja um resquício sequer de amor para chamar aquele indivíduo de amado? Porque é interessante, nós conhecemos algumas pessoas
e logo é despertado isso. São pessoas que nós nos sentimos bem em estar conversando com ele, trocando experiências e muitas das vezes até ajudando. Isto é algo de muito especial. Então, amados, para nós sabermos se alguém é amado, precisa partir de nosso querer, de nosso entendimento, sem querer levar vantagem de alguma coisa, em ter uma consideração especial por aquele indivíduo, por aquele irmão, ou por aquela irmã, por aquela família, por alguém. E a seguinte palavra diz assim: procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Porque nós não vamos desejar esta salvação para uma outra pessoa sem que haja esse sentimento de amor por aquela pessoa, de estar prestando ali uma boa ação para aquele indivíduo, esclarecendo, tirando algumas confusões que existem dentro de cada um. E chama atenção para algo muito interessante. Procurando eu escrever-vos com diligência. O que é essa diligência? Com uma convicção de estar esclarecendo alguma coisa em especial naquela vida daquele semelhante, daquela pessoa que nós estamos falando. E como este trabalho que estamos realizando também está sendo dirigido a pessoas que nós nunca vimos, mas que temos também o desejo de alcançar esta salvação comum. O que vem a ser essa salvação comum? Vai ser um raciocínio, um entendimento primário da salvação, esclarecendo esta salvação comum a pessoas que ainda não entenderam o grande benefício que tem nas nossas vidas este feito de Jesus. Tive por necessidade escrevermos e exortar-vos a batalhar pela fé. Por que Judas ele bate nesta? Porque a salvação, além dela ser pessoal, a salvação ela é a responsabilidade de cada pessoa. Eu não posso salvar ninguém, ninguém pode me salvar. O único que pode me salvar é aquele que veio realizar esse feito nas nossas vidas. E pela fé nós vamos alcançando, realizar esta caminhada. E como a mensagem de ontem, a entrar por uma porta estreita, achar esta porta estreita, que é o próprio Senhor Jesus, que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem, como ele disse, ao Pai a não ser por ele. E nós só vamos alcançar este grande benefício através da fé. Não a fé comum, que é acreditar em qualquer um, acreditar na palavra de qualquer um, mas acreditar na redenção. Acreditar no benefício da expiação dos nossos pecados. Isso nós só vamos alcançar através da fé que é dada pelo Espírito Santo. E que uma vez foi dada aos santos. O que quer dizer isto? Dados àqueles que foram separados para alcançar este benefício. Santos quer dizer separados. Então, dado aos separados, que já está no projeto, está no plano de Deus para
alcançar esta salvação. Eu não sei quem, mas o Pai e o Espírito Santo sabem. Então, ele está diante destas mensagens que estamos divulgando, exatamente para alcançar benefício para alguém, para produzir benefício para alguém. E benefício esta que é da salvação. E alguém poderia perguntar, salvação de quê? Para nos livrar, para nos salvar da ira futura de Deus. Porque os nossos pecados deixaram o nosso Criador indignados pela desobediência, por nossa postura, não como filhos, mas sim de uns interesseiros apenas querendo ganhar vantagem. E em cima deste feito de oferecer vantagens que Deus não ofereceu para ninguém, que muitos estão aí, inclusive esta carta de Judas chama muita atenção para isto, porque é algo que foi profetizado para os últimos dias. Ele fala acerca dos falsos cristos, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos crentes no modo geral. Então, Judas, ele chama atenção nesta carta endereçada a todos. Ela é uma carta universal, ela é uma carta dirigida a todos os povos, assim como o Evangelho de João, as cartas de Paulo, a maioria das cartas, carta de Pedro, de 1ª, 2ª e 3º João, 1ª e 2ª Pedro, e esta carta de Judas, como Paulo também escreveu algumas cartas universais. E por que universais? Nós sabemos que a maioria das cartas de Paulo foi endereçada a alguém, uma a Timóteo, outra a Tito, outra a igreja de Éfeso, mas a profecia dela tem alcançado até os nossos dias. E além de ser um evangelista nato para os gentios, que somos nós, hoje a igreja gentílica. Nós éramos aquele povo que não eram da promessa, mas nós cremos no sacrifício, nós cremos no benefício da redenção, nós cremos no benefício da expiação e nós cremos também no herdar e ser contado como filhos através de Jesus Cristo. Aceitar o convite para as bodas, e por isso nós temos que nos preparando para a festa desde já. Que festa é esta? O casamento. Nós cremos que o arrebatamento não vai demorar muito tempo mais, mas mesmo que se demore, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos a época, temos que continuar fazendo o que o próprio Filho de Deus mandou. É vigiando, santificando as nossas vidas para alcançar esta misericórdia que está escrito nesse texto que nós acabamos de ler. Porque nós não tínhamos direito, nós não temos direito, mas pela misericórdia nós alcançamos esta graça. E com isto nós vamos agradecendo e bendizendo ao nome do nosso Deus por este benefício desta graça que é este favor imerecido. Nós queremos glorificar o nome do Senhor, nós queremos glorificar esse nome que é sobre todos os nomes, este eu sou, este Deus único, este Deus amoroso, este Deus que tem tido piedade de nós, não tem nos entregue à destruição, mas tem preservado as nossas vidas para este benefício maior,
que é a salvação em Cristo Jesus, que é a salvação que o Filho amado trouxe para nossas vidas. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.